Olá, turma, tudo bem? Com essa chuva forte de hoje, muitos não conseguiram chegar à aula, então eu quero compartilhar com vocês aqui o material da aula de hoje, compartilhar com vocês o assunto. A gente trata em especial hoje das modalidades de canais de comunicação. Essas modalidades de canal trata especialmente em que tipo de canal você pode usar para que sua comunicação chegue até o seu receptor. Baseado no sistema básico de comunicação, a gente considera que o canal é o meio físico ou virtual que permite a circulação da mensagem. Então, de que jeito vai a mensagem, a gente trata isso de canal, ok? E isso tem algumas modalidades. Um primeiro comentário que eu gostaria de fazer é que, muitas vezes, quando é interesse de alguma parte que a mensagem não chegue, ou pelo menos que ela não tenha credibilidade, uma tática muito comum é depreciar o canal. É dizer, olha, esse canal não é confiável. Independente da mensagem que chega, se eu consigo depreciar o canal, eu tiro a credibilidade da própria mensagem. Então vejam a importância que deve ser dada para o canal no processo de comunicação. Ok, existem então algumas modalidades de canal que preciso olharmos cada uma delas, especialmente 4 canais diferentes. O primeiro deles a gente chama de canal visual. Ele diz respeito a quando você tem alguma peça escrita, quando você tem, por exemplo, um panfleto, um cartaz ou um outdoor. Veja que todas essas comunicações, elas estão para ser recebidas a partir do canal visual. A pessoa olha e entende. Ela não tem que pegar, ela não tem que amassar, ela não tem que cheirar, ela não tem que tocar. Ela vai simplesmente olhar e receber a comunicação a partir do canal visual. Entra nessa classificação também quando existem exibições em que você olha, por exemplo, uma arte, você olha, por exemplo, uma roupa ou a marca de um produto, como vitrines, displays de apresentação de produtos, em que esses produtos não são para ser experimentados, eles são somente observados pelo receptor daquela mensagem. Um exemplo que está aqui, eu queria mostrar para vocês, é, por exemplo, um aviso de um condomínio. Um condomínio mandou um aviso para os moradores em forma de panfleto. Atenção, condôminos, informamos que, em cumprimento de orientações de segurança, estaremos realizando o desligamento de todos os elevadores em razão do escoamento da água, que pode afetar os mecanismos elétricos. Vou ter que descer de escada na hora que eu for sair. Enfim, pedimos desculpas pelo transtorno e esperamos a compreensão de todos, a administração. Então, um canal como esse, uma comunicação como essa, usa o canal visual. Eu olho a mensagem, leio, ela está aqui num código que é a língua portuguesa. Nós vimos na aula de código que é preciso, quando você usa uma língua como essa, você precisa que o receptor consiga decifrar esse código, ou seja, entenda o que está escrito. Se você está, por exemplo, em uma população, em uma comunidade de analfabetos, talvez essa forma de comunicação não seja mais adequada, porque simplesmente essas pessoas não conseguem acessar a mensagem. Uma outra modalidade é o que a gente chama de canal auditivo. É quando você transmite a mensagem a partir de sons. E esse som vai chegar até o receptor, que vai então decifrar essa mensagem. Quando você tem, por exemplo, uma comunicação por rádio, ela usa somente o canal auditivo. Não importa assistir o que está sendo feito. Hoje em dia existe uma certa migração e muitas rádios oferecem também imagens, passando então a outra modalidade que é próxima, que é a audiovisual. Mas o rádio, na sua forma original, ele é um canal puramente auditivo. Também a existência dos podcasts, que são aquelas gravações com aulas, com reportagens, com informações, em que você pode fazer essa comunicação somente a partir de áudio. Também o telefone é um canal auditivo, também carro de som ou avião de som, como agora aparece em algumas cidades, tem avião de som, ou seja, o avião vai rodando e vai lançando a mensagem falada ou com música para a população, e ele consegue então atingir um número maior de ouvintes, de receptores para essa mensagem.
Então, queria mostrar para vocês aqui um podcast de um podcast com aula de inglês de um site que é Voice of America, VOA, e eles oferecem uma série de aulas em podcast, com a pessoa falando inglês de uma maneira clara, de uma maneira um pouquinho mais lenta do que o habitual, para que você possa aprender. Vamos ouvir um pouquinho. A months-long drought affecting most of southern Africa has led to serious food shortages for millions of people. The United Nations estimates that more than 11 million people Bem are claro, não é? currently facing. Muito bem. Então, esse canal, que é o podcast, ele usa exclusivamente a modalidade auditiva de canal de comunicação. E o avião de som, deixa eu mostrar para vocês também, um avião de som passando numa cidade. Segunda a sexta, das 19 às 22 horas, só R$20. Sábado, domingo e feriado, das 17 às 22 horas, passaporte único, só R$23. Orçamento instalado ao bloco do Sesc. Muito bem. Esse é o avião de som, portanto, um canal auditivo, é uma possibilidade também de se fazer comunicação. Normalmente, carro de som ele é muito utilizado em cidades menores, tanto para anunciar produtos, anunciar empresas, mas também para anunciar, por exemplo, sepultamento de pessoas. Olha, comunicamos o falecimento de Dona Dinha de Seu Neco e o enterro vai ser tal hora no cemitério. Então, é muito comum no interior os carros de som como um canal também de comunicação. Bom, o próximo é o audiovisual. É quando você junta som e imagem, ok? E esse é o mais comum hoje em dia. Ele é muito utilizado. Aí você tem o exemplo do cinema, da televisão, dos vídeos. E aí, entre os vídeos, o YouTube ganhou muita relevância nos últimos anos como um canal importante de transmissão de mensagens, transmissão de informações. Inclusive, esse vídeo, se ficar um pouco grande, eu não vou conseguir mandar direto e vou acabar sediando ele no YouTube para compartilhar o link com vocês. E vai se transformar, portanto, em um canal audiovisual. Áudio porque eu estou falando e visual porque eu estou mostrando os tópicos que eu estou abordando, mostrando, por exemplo, o próximo panfleto. E o último deles diz respeito aos funcionais ou sinestésicos. Sinestésicos diz respeito a tudo que é sensação. Então, por exemplo, uma comunicação que envolva experimentações, que envolva pegar, tocar, sentir. Esses são sempre canais sinestésicos, ok? Então, envolve sensação e experiência. Quando você tem mostra de produtos e nessa mostra você tem demonstração, ou seja, como esse produto funciona e você entrega a pessoa para ela testar, para ela pegar, para ela sentir como o produto funciona. Você tem aí, portanto, um canal sinestésico. É o exemplo, por exemplo, de degustação, em que você tem supermercados, quando um iogurte novo é lançado, um café novo é lançado, você tem uma degustação sendo oferecida para os clientes, ou até um tipo de degustação específico, que é o test drive, que é quando você testa um carro que você, porventura, tenha interesse de comprar. Também quando você tem uma aula grátis, você está tendo uma comunicação sinestésica, porque você está sentindo, experimentando algo que você pode ou não querer continuar, mas é uma possibilidade também, e nesse caso é um canal sinestésico. E as simulações, que é quando você vive alguma situação específica e você simula, por exemplo, o uso de um software. Você pode simular o uso de um software que você quer comprar para sua empresa, você coloca lá algumas informações e testa para ver como ele seria na vida real. Ou se você está interessado em ser piloto de avião, você pode entrar no simulador. Então são todas sensações sinestésicas que envolvem essa experimentação e pode tornar a comunicação muito mais eficaz justamente por causa dessa experimentação. Enfim, queria mostrar para vocês então um cartaz que é uma vitrine
uma vitrine de um evento chamado Vitrine Afro. E nessa vitrine você tem aqui alguns objetos artísticos, algumas representações de pessoas que não são feitos para você tocar, não são feitos para você pegar, são feitos para você observar. Portanto, o primeiro é o canal visual. E, por fim, no exemplo do sinestésico, interessado em comprar um prato da Zildjian da classe HHX, recebi então um vídeo de demonstração com uma baterista tocando em uma bateria que tinha um desses pratos. Esse primeiro prato que aparece aqui, o HHX. E ela então toca nesse prato, a gente pode sentir o som, a gente pode sentir o peso, a gente pode ver a bateria funcionando. Imagina que se você está numa loja de instrumentos musicais e quer comprar um instrumento desse, você vai e toca, essa é uma experiência completamente sinestésica. Deixa a internet ajudar, porque está chovendo. E ela mostrando para nós um pouquinho também como se toca a bateria. Não está acontecendo nada, tudo bem, não faz mal. Bom, nesse vídeo ela mostra o uso dos pratos, o uso dos tambores, a bateria, e pode, portanto, ser uma fonte de experimentação. Pode, portanto, ser uma fonte de sinestesia, não é uma experiência que você tem com o instrumento, uma experiência que você tem com o produto, ok? Não funcionou, não faz mal, eu vou deixar no grupo o link do vídeo, e aí vocês podem... Tocou! Muito bem. Então, nessa demonstração, você sente o instrumento, você ouve o instrumento. Desse jeito, você tem uma comunicação sinestésica. Então, são esses 4 os principais canais. A gente pode, então, escolher em que tipo de canal a gente quer usar para que a nossa comunicação seja mais efetiva. Deixo um grande abraço para vocês. Vou dar mais instruções daqui a pouquinho no próprio grupo. Um abraço, até mais.